Bom dia, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que alegria, que bom podermos novamente juntos termos um dia especial, um dia para pensarmos, para meditarmos na palavra de Deus, para cuidarmos também da nossa família, dos nossos afazeres, mas nesse tempo também podemos reservar e direcionar um pouco nossos pensamentos ao Senhor, às coisas do Senhor, ao estudo da palavra de Deus, à meditação da palavra de Deus, de uma forma muito tranquila, de uma forma muito sossegada, para que nós possamos aproveitar bem esse dia aí de várias situações, de várias formas, né? Nós estamos nessa caminhada matinal, nós estamos dialogando com o autor dos Hebreus, nós estamos conversando, aprendendo um pouco sobre a carta que foi escrita aos Hebreus. Nós já pensamos em algumas coisas, em alguns aspectos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 e um pedacinho do capítulo 4. Nós estamos caminhando nessa formação desse pensamento. A carta de Hebreus é uma carta muito importante para o nosso tempo, para os nossos dias, originalmente escrita para hebreus que estavam enfrentando pressões e dificuldades quanto à sua fé, quanto aos conceitos que eles tinham antes no judaísmo e agora no cristianismo. Então, era um momento decisivo, era um momento perigoso na vida desses cristãos que haviam se convertido, dessa igreja que havia se convertido, e o autor da carta, ele entra num momento bem importante, trazendo muito esclarecimento, trazendo muitas informações, e essa carta é muito válida aos nossos dias, onde nós enfrentamos, onde nós lutamos quase que diariamente contra heresias, contra falsos mestres, contra falsos ensinos, contra situações que desafiam a nossa fé no dia a dia. Então, essa carta vale a pena ser estudada, vale a pena ser pensado e repensado sobre tudo o que contém essa carta, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho, então, sobre o perigo da incredulidade. Esse é o tema de hoje, proposto para hoje. Então, conforme nós temos visto, o pensamento do autor aos Hebreus, ele gira em torno da revelação de Deus, da revelação que foi feita através de Jesus, a revelação final, a revelação definitiva, e ele ensina, então, justamente isso, que Deus se revelou através de Jesus, através de Cristo, de forma visível e de forma definitiva. Através de Jesus, Deus veio para habitar entre nós e habitar em todos nós, e ainda hoje habita entre nós. E você tem uma ideia disso? Você tem ideia do que é isso? O Deus invisível se faz humano, assume a nossa humanidade, as nossas limitações, para morrer em nosso lugar, e morre em nosso lugar. E só através dele, através de Jesus, é que nós temos acesso a Deus. Então, pensando nisso, pensando nessa questão, nesse aspecto, nós vamos ver a dificuldade que os judeus convertidos naqueles dias tinham, e que muitos ainda hoje têm, muitos judeus ainda hoje têm essa mesma dificuldade, e muitas pessoas, não precisam ser judeus, têm essa dificuldade também em compreender que Jesus, sendo superior a todas as coisas, é suficiente para nos salvar. Como compreender isso, que Jesus, sendo superior a todas as coisas, se fez menor, se fez inferior ao assumir a humanidade, ao assumir esse corpo físico e as limitações desse corpo, mas, ao mesmo tempo, ele é superior e capaz de nos salvar. Superior à lei, superior aos ensinos, superior aos anjos, superior a todos os ritos, superior a todas as coisas, e é o único capaz de nos salvar. E esse é o grande perigo que nos cerca. Esse é o grande risco, o grande perigo que nos cerca, que é o perigo da incredulidade. Então, o autor dessa carta, ele
ele nos capítulos anteriores, ele começou a trabalhar, desenvolver esse tema para que seu público original realmente começasse a compreender isso, e por causa desses pensamentos questionando a superioridade de Cristo, eles estavam titubeando na sua fé, pensando em retroceder. Então ele entra com esses ensinos, explicando a superioridade de Jesus sobre os anjos, sobre os profetas e sobre todo o sistema de culto já existente. E nesse capítulo especificamente, ele trata sobre a superioridade de Jesus a Moisés e nos adverte sobre a incredulidade. Bom, Moisés era e ainda é a figura mais importante dentro do sistema judaico. Ele era reconhecido, e ainda ele é reconhecido pelos judeus como o grande libertador do povo, como o grande legislador e mediador da lei que foi recebida por Deus, e ele foi quem organizou o povo em nação. Então aí as dificuldades, veja a dificuldade que aqueles judeus tinham de aceitarem que alguém poderia ser maior e mais importante do que Moisés, que alguém poderia ser superior a Moisés, que algum homem, olhando desse ponto de vista humano, que algum homem pudesse ser mais importante e maior do que foi Moisés. Mas o escritor mostra que, apesar de tudo isso, Moisés era inferior a Jesus. Moisés foi um servo fiel. Jesus foi o filho fiel, obediente ao Pai. E aqui está a diferença. Enquanto Moisés foi fiel como servo, o filho é superior ao servo. O filho é superior ao servo e superior a Moisés, justamente porque ele é divino. E realmente é o Filho de Deus. Então, essa é a grande diferença. Outro detalhe importante está na questão da obra, do trabalho exercido. A obra de Moisés não foi concluída. A obra de Moisés foi uma obra incompleta. Ele não conseguiu levar o povo até a terra prometida. Caminhou com o povo, saiu do Egito, caminhou no deserto, mas quando estava para entrar, próximo da entrada da terra prometida, Deus não permitiu que ele entrasse com o povo nessa terra prometida. E aí nós vemos o contraste com a obra de Cristo, que é a obra completa. Ele nos transportou deste reino de trevas para o seu reino de luz, conforme o apóstolo Paulo ensina em Colossenses. Então, nós vemos aqui a diferença e a grande diferença do que Moisés fez e do que Jesus faz. Jesus tem uma obra completa de salvação para todos aqueles que nele creem. Né? E nós vamos, então, trabalhar o texto. É um texto, hoje, um pouco extenso. O texto ele vai do capítulo 3 até o versículo 13 do capítulo 4. O autor, para fechar o pensamento do autor da carta, tem que ir até o capítulo 4. Então, nós vamos fazer essa leitura de forma parcelada, quadro a quadro, para que nós possamos compreender melhor o texto. Então, nós vamos fazer a leitura dos versículos iniciais, dos versos 1 ao verso 6, capítulo 3 de Hebreus, de 1 a 6, onde está escrito assim: Por isso, santos irmãos, que participai da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, este é o texto, esse é o
início do texto, que fala justamente dessa diferença entre Moisés e a diferença entre Moisés e Jesus. Mas o autor está preocupado aqui nesse texto, ele tem uma grande preocupação com o esfriamento daqueles crentes. O grande problema, nós falamos isso na semana passada, o grande problema daqueles crentes estava relacionado ao esfriamento. Eles estavam esfriando, eles estavam com a sua fé enfraquecida, justamente por causa de tantas pressões que sofriam vindas de todos os lados. E isso estava causando esse mal em seus corações, em suas vidas. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, às vezes nós passamos momentos em que a nossa fé é provada, passamos momentos até em que a nossa fé se enfraquece mesmo. E o que nós devemos fazer nesse caso? O que fazer nesse caso quando nós percebemos que a nossa fé está ficando fraca, que ela está sendo provada? Nós devemos seguir o conselho bíblico, e ele já começa dando esse conselho logo lá no versículo 1, quando ele diz que nós devemos considerai atentamente. Então, o conselho que ele nos dá aqui é considerar, fixar o pensamento em Jesus, fixar o pensamento, a mente em Jesus. A palavra que foi usada aqui no texto original, ela tem o sentido não tem apenas o sentido de meditar, ela tem um sentido maior, não é apenas para ficar ali pensando, analisando, mas ela tem o sentido de fixar fortemente o pensamento. Ela tem o sentido de concentrar, de focar em Jesus. Então, a ideia aqui é essa, é focar o olhar, é focar o pensamento em Jesus. Então, em vez de olhar apenas para as dificuldades, em vez de olhar apenas para as dúvidas, focar em Jesus. Tirar o olhar das dificuldades, tirar o olhar das tristezas, muitas vezes, tirar o olhar daquilo que traz dúvidas, daquilo que enfraquece, e olhar para Jesus, para a sua obra e tudo que ele já fez em nossa vida. Se nós formos parar e fazer uma autoanálise e ver aquilo que Jesus já fez por nós, aquilo que Jesus já fez pela nossa vida, então nós teremos motivos de sobra para ter a nossa fé fortalecida e revigorada diante das lutas, diante das dificuldades que se colocam no dia a dia. Então eles deviam lembrar-se disso, eles deviam lembrar-se de que faziam parte de um povo especial, que faziam parte do povo de Deus, como nós fazemos parte do povo de Deus. Povo esse que foi separado para viver para Deus e para viver para o Evangelho, cumprindo, então, os propósitos divinos, cumprindo esses propósitos de Deus. Ele então apresenta dois aspectos aqui da missão de Jesus. São dois aspectos que ele apresenta logo nesse primeiro versículo. O primeiro, ele apresenta Jesus como apóstolo. Considerai atentamente o apóstolo. E aqui tem o sentido de apóstolo, aqui tem o sentido de alguém enviado por Deus. Interessante que esse é a única vez no Novo Testamento em que Jesus é chamado de apóstolo. É o único texto em que aparece Jesus recebendo esse título, recebendo esse nome de apóstolo. Apóstolo é alguém que foi enviado com uma missão. Então, ele está querendo dizer aqui isso, que Jesus foi enviado por Deus, foi enviado com toda autoridade, foi enviado com uma missão definida. Então, Jesus aqui, ele é apresentado por esse autor como um embaixador, o representante de Deus, com autoridade para revelar o próprio Deus. Essa é a noção que o texto traz aqui para nós. Não tem nada a ver com apóstolos, pessoas que têm se intitulado hoje em dia como apóstolos, pessoas que se auto-intitulam usando o nome de Deus. O texto aqui ele é bem claro. É um embaixador, alguém com uma missão definida por Deus, para que é revelar o próprio Deus. E, em seguida, ele apresenta Jesus como sumo sacerdote. Jesus é apresentado também como sumo sacerdote da nossa confissão.
Interessante. Sumo sacerdote da nossa confissão. Isso também tem uma importância muito grande, essa expressão. Essa expressão, ela identifica Jesus de uma forma diferente, como sumo sacerdote. O sacerdote é aquele que representava o homem a Deus. Então, Jesus, como sumo sacerdote, é o que faz a ligação entre Deus e o homem. Então, Jesus, ele leva o homem a Deus e nos reconcilia com ele. É esse é o sentido. Jesus é alguém apresentado como aquele que faz a ligação, o elo entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, fazendo essa reconciliação com o Pai, fazendo essa reconciliação com Deus, consertando o caminho que estava destruído. Afirmar isso era tão importante quanto dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, essa é uma confissão. Por isso, o texto fala, sumo sacerdote da nossa confissão. Havia uma confissão onde as pessoas diziam, e essa é muito comum, muito usada, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, dizer que Jesus Cristo era o sumo sacerdote para essa comunidade tinha o mesmo peso de dizer que Jesus é o Senhor. Era afirmar que Jesus é o edificador de pontes, é aquele que está construindo as pontes, e que Cristo se fez a ponte entre Deus e os homens, e que fala ao homem em nome de Deus e que fala com Deus em nome dos homens. Então, dizer que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote é dizer que Jesus está totalmente identificado com Deus e totalmente identificado com o homem, e é o único capaz de cruzar essa barreira que foi erguida pelos nossos pecados e nos levar para junto de Deus. Olha que confissão interessante, que confissão forte, e essa fala é muito importante e fazia muito sentido para aqueles judeus que estavam mergulhados dentro do seu sistema religioso, dentro do judaísmo. Eles entenderam perfeitamente, ao afirmar isso, a divindade de Cristo. Eles entenderam corretamente que Jesus Cristo, então, era o único capaz de fazer essa intermediação, e que ele, então, tornou-se aí o maior, o sacerdote eficaz, capaz de nos representar realmente diante de Deus, sem nenhuma barreira, sem nenhuma dificuldade. Então, nós precisamos compreender isso também nos nossos dias, que Jesus é o único mediador entre o homem e Deus, que Jesus é o único caminho, é o único que faz essa mediação. Ele é o sacerdote, e nós não precisamos de outros meios para nos achegarmos a Deus. Basta apenas crermos em Jesus e levarmos a Ele as nossas questões. Vamos agora aos versículos 7 ao 19, que é um trecho também bem importante. O trecho diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso de coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardados firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação.
Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, nesse trecho, o autor fala sobre o perigo da incredulidade. A incredulidade é uma coisa muito perigosa, é uma coisa que está sempre, algo que está sempre a nos rodear, algo que está sempre pronto a encontrar uma brecha para entrar. Então, ele queria que os hebreus compreendessem que a casa de Deus, a família de Deus, é formada por todos aqueles que se submeteram a Jesus como Salvador e como Senhor. São esses que são a família de Deus. Somente aqueles que se submetem a Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida. E não pelo fato deles serem descendentes de Abraão, como pensavam, como no antigo costume se entendia. E assim, permanecerem firmes na fé em Cristo. Então, aqueles que permanecem firmes na fé em Cristo, aqueles que são... aqueles que reconheceram Jesus como Salvador e Senhor, esses permanecem firmes na fé, devem permanecer firmes na fé em Cristo, e esses são aqueles que fazem parte da família de Deus. O perigo aqui era a questão do endurecimento do coração, o que gera a incredulidade. Então havia uma preocupação muito grande do apóstolo com esse coração endurecido. E nós também devemos ter essa mesma preocupação, vigiar o nosso coração para que ele não se torne endurecido, para que ele não se torne incapaz de compreender as coisas de Deus, que ele se torne insensível em relação a Deus e as coisas de Deus. E há muitas pessoas no nosso meio que têm um coração endurecido, há muitas pessoas que caminham conosco, caminham nas igrejas, vão aos cultos, mas no fundo, não creem, não acreditam na ação de Deus, não acreditam nas coisas que Deus ensina na sua palavra, e assim vão caminhando, e assim vão vivendo. Então, o coração endurecido, ele pode ser comparado a uma vara, que é inflexível, uma vara dura que é inflexível e que não se curva. Já viu esse tipo de vara, né? Algumas árvores não se curvam quando vêm os ventos fortes, muitas vezes elas se quebram justamente por não se curvarem. E o pecado é assim, ele cega a pessoa e faz com que o coração não se dobre diante de Deus. Esse é o perigo do pecado. Ele nos cega e ele faz com que o coração fique duro e não se dobre perante Deus. E esse é o grande perigo. Então, nós devemos estar bem atentos para que isso não aconteça conosco, para que essa dureza não entre em nossos corações. Por isso, nós somos ensinados. Nós somos ensinados por Deus a nos exortar uns aos outros diariamente sobre esse perigo, sobre o perigo de endurecer o coração, e o coração, quando fica duro, nos tornamos religiosos. Lembra Jesus com os fariseus, com os escribas, com os saduceus? Aquele povo tinha um grande conhecimento das Escrituras, tinha um grande conhecimento da lei, eram cumpridores de boa parte da lei, mas os seus corações eram duros, então eles eram movidos pela incredulidade, e essa religiosidade fazia mal a eles. Então nós precisamos vigiar o nosso coração para que nós não nos tornemos assim, movidos pela religiosidade, pelo costume, movidos pelas situações, cumpridores da lei apenas, e não amantes do Senhor, com o coração não tendo fé no nosso coração. Então nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado com isso. Então devemos estar atentos com tudo isso daí. Por isso nós somos ensinados então a
a nos exortarmos e a vigiarmos o nosso coração. O texto fala de uma geração que não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Então, foi um negócio muito sério, porque eles só entraram na terra a outra geração, porque a geração incrédula ficou pelo deserto e ela não entrou na terra prometida. E os cristãos hebreus também estavam tentados, como o povo do deserto, a voltar para trás na sua fé. E voltar, então, para a escravidão da lei, para a escravidão do pecado. E isso era apostatar da fé. Mas nós também, nós estamos caminhando em direção à cidade perfeita. Nós estamos caminhando em direção a uma cidade que é perfeita e uma cidade que é invisível, que é somente vista pela fé em Cristo, através da fé em Cristo, da fé que nós temos no Senhor. E da mesma forma que aqueles crentes, aqueles primeiros crentes que receberam essa carta, nós precisamos reter firmemente a fé e a esperança, e somente dando ouvido ao que o Espírito Santo diz, é que nós vamos chegar lá. Então, aqueles que estavam no deserto e preferiram não ouvir a voz de Deus, preferindo ouvir a voz dos agitadores, tiveram um final trágico. E aqueles cristãos hebreus também estavam sendo assediados por falsos mestres, que queriam levá-los por um caminho diferente da fé. E nós, hoje também nós somos assediados. Nós somos muito assediados por falsos mestres que querem nos tirar do caminho da fé e levar por um caminho diferente, por um caminho onde a fé é apresentada é uma fé diferente. Nós somos assediados a seguirmos evangelhos diferentes, pregadores diferentes, mensagens estranhas e diferentes à palavra de Deus. E tudo isso produz incredulidade. Tudo isso ele faz com que o coração fique duro, ele faz com que o coração deixe realmente de crer na palavra de Deus e no Senhor que nós servimos. Então nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. E ainda, para nós encerrarmos, nós temos mais um trecho para fazer a leitura, que se encontra no capítulo 4, do verso 1 ao 13, que diz assim: Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia. E descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir a alma e o espírito juntas em medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, nesse trecho, nessa parte final aqui da nossa
da nossa aula, dessa discussão sobre esse tema, o apóstolo fala sobre o repouso do cristão. E isso não significa um estado de inércia. Então, quando nós pensamos um cristão que repousa, no repouso do cristão, nós precisamos entender que isso não quer dizer que o cristão deve ficar ali inerte, parado, aquela coisa silenciosa, aquela quietude dos peregrinos quando param de caminhar no deserto e ficam contemplando, ficam parados sem fazer nada. Então, esse descanso significa o estado de estabilidade pela qual nós conseguimos, pela fé, verificar as realidades eternas e receber as realidades eternas que são prometidas por Jesus e pela sua obra redentora. Então, essa é a estabilidade que nós temos pela fé, nessa certeza, dessas realidades que são prometidas por Jesus e pela sua obra. Então, é a fé que nos dá esse descanso, nos dá essa tranquilidade. O verdadeiro repouso do cristão, ele não está em nenhum lugar na terra. Não adianta, o verdadeiro repouso do cristão não está aqui, está no céu, onde Cristo nos aguarda. Por isso, somos exortados a procurar o verdadeiro repouso e não perdermos tempo com as coisas aqui deste mundo. E muitas pessoas têm perdido tempo, muitas pessoas têm se perdido nessa busca, têm se perdido nesse mundo, têm se apaixonado pelas coisas daqui e não têm caminhado, não têm pensado e não têm buscado esse verdadeiro descanso. E isso é uma coisa que nós precisamos pensar. Lá na frente, o autor vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos ter uma aula que vai falar sobre isso, sobre as coisas que estão aqui nesse mundo, sobre as coisas que nos impedem de caminhar, as coisas que nos atrapalham nessa caminhada em direção ao verdadeiro repouso. Então, por enquanto, nós vamos entender que nós não devemos perder tempo com as coisas aqui desse mundo, mas caminharmos focados, olhando para Jesus diante de todas as coisas, porque Ele fortalece a nossa fé, porque Ele é superior. E muitas vozes nesse tempo querem nos confundir, muitas vozes querem nos levar à descrença e elas não podem ser ouvidas. Então, preste atenção nisso. Vivemos num tempo em que muitas vozes têm se levantado, muitas vozes como naqueles dias no deserto, muitas vozes como naqueles dias onde esses primeiros cristãos sofriam essas pressões, mas nós não devemos ouvir essas vozes. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo que fala ao nosso coração. E hoje nós temos uma grande vantagem comparada a eles, porque nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Essa palavra de Deus que é poderosa, essa palavra de Deus que nos ensina, essa palavra de Deus que nos exorta e é capaz de efetuar grandes mudanças no coração daquele que busca essa palavra que penetra fundo a ponto de nos dar discernimento sobre as coisas de Deus. Pensando nisso, nós poderemos seguir melhor, e escaparmos do perigo dessa incredulidade. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Meu Deus de amor, meu Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por todos esses momentos aqui passados, pela tua palavra poderosa, Senhor. E pedimos a Ti, ó Pai, que nos abençoa para que nós possamos ter um coração maleável nas Tuas mãos, que nós fiquemos longe do erro, que nós possamos ter uma fé firmada em Ti, ó Deus, e que nós não tenhamos corações duros, corações incrédulos, ó Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, sondando os nossos corações e mostrando aquilo em que erramos, para que nós possamos nos corrigir e ficarmos bem diante de Ti. Abençoa o Teu povo nessa caminhada, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia na presença de Deus.